Olá, salve, salve a todos, aqui Manuel Carvalho e esse é o nosso podcast Não Cai na Onda. É o podcast onde histórias se encontram e todo participante, todo episódio, nós trazemos uma história nova para você que pode impactar a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, chame pessoas para participar, deixe seu like que isso ajuda muito. Coloca aqui embaixo quem você quer ver aqui também no nosso podcast. E é com muita alegria que o texto diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E é com muita alegria que eu quero que vocês recebam com muito like, com muito compartilhamento, com muito comentário. Ele, o pastor presidente da IEADVR Nacional, pastor Francisco Pereira. A paz do Senhor, a todos os queridos irmãos, a paz do Senhor, irmão Manuel Carvalho, graças a Deus por essa manhã abençoada. Me chamo Francisco Pereira, pastor Francisco Pereira, da IADVR Nacional, e a nossa sede fica em Feira Grande, aqui do estado de Alagoas. Para nós é uma satisfação imensa, e nós não poderíamos começar esse podcast sem fazer uma oração ao nosso Deus, porque Amém. A prioridade para a nossa vida é justamente isso: agradecer o Senhor em todos os momentos, por todos os benefícios que Ele tem proporcionado para cada um de nós. Eu te convido, você que está em casa, você que está nos ouvindo, tanto aqui no Brasil como no exterior, nesse momento a inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos, pensar nos céus, pois nesse momento queremos agradecer a Deus por todos os benefícios, como disse o salmista do Salmo 103. Nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã te louvamos por esse momento tão especial, onde iremos, Senhor, nesse momento, de uma forma direta ou indireta, proclamar a Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, nesse dia, que o Teu Espírito Santo alcance vidas e que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado na terra. Assim, meu Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bom, pessoal, como vocês já viram aí, o pastor Francisco, ele é presidente da IEADVR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Visão Renovada, para ficar mais claro, no Brasil. A sede da igreja fica onde, pastor? Na rua Francisco José Gonçalves, número 27, centro de Feira Grande, Alagoas. Eu ia dizer Feira Grande, mas tem um endereço específico. Se você está próximo de Feira Grande ou está em Feira Grande e deseja visitar e compartilhar e sentir a presença de Deus, visite a igreja Assembleia de Deus Visão Renovada, aí em Feira Grande. É a terceira maravilha do mundo lá. Tem 3 prédios bonitos: a prefeitura, a igreja e o memorial. Olha, a igreja está acima do memorial, está antes do memorial, na verdade. Então visitem a IEADVR, não é isso? Isso. Desse jeito. Eu queria ter umas fotos aqui para mostrar, mas eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar o canal, tanto no Facebook quanto no YouTube e no Instagram da igreja, para que vocês possam participar também dos cultos. Os cultos são transmitidos online? No momento, nós fazemos uma parte dos cultos online, no domingo, e na terça o nosso culto em cima. Em alguns momentos também nós fazemos online. Perfeito. Bom, pastor Francisco, para nós que fazemos parte do Não Cai na Onda, é uma alegria muito grande em recebê-lo. Somos amigos de longa data. E para mim, assim, cada vez mais que o podcast vai tomando episódio, tomando corpo, a gente sempre vai trazendo pessoas que possam trazer histórias que possam impactar vidas. Porque a ideia do Não Cai na Onda, quando a gente criou lá nos anos 90, era um movimento dentro da escola dominical que foi criado única e exclusivamente para apontar para os jovens o caminho e, além de apontar, seguir do lado dele, como a palavra de Deus ensina. E eu tenho visto que o senhor é um homem de Deus, e hoje nesse podcast eu costumo dizer que a gente não tem pretensão nenhuma pretensão de crescer com o podcast, mas a nossa maior e única pretensão é que, através dos textos que são trazidos aqui, das histórias que são trazidas, possam transformar vidas. E, partindo do princípio, como diz a história, o senhor não é de um berço evangélico. O senhor não é de um berço evangélico. E quantos anos o senhor aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus com 13 anos e 11 meses. Era dia 28 de agosto de 1994. Meu Deus, até a data, assim. Lembra da roupa que estava vestindo?
Não, a roupa eu não me lembro. Eu só me lembro que, na verdade, nós tínhamos um rapaz na cidade chamado Sinaí. O Sinaí, o irmão Sinaí, ele e a irmã Dé, eles vendiam sorvete e picolé. E ele nos evangelizava. Nós já tínhamos lido a Bíblia toda, já tinha lido a Bíblia católica 2 vezes. Mas assim, só para abrir um parênteses, né? Lembre do que vai dizer. Se eu tinha lido a Bíblia católica várias vezes, mas há diferença? Não. Não, então pode continuar. Não há diferença. Aí ele começava a me evangelizar e ele sabia que eu ia para um seminário. Eu ia para Penedo para terminar o 2º grau lá e me formar para ser sacerdote, né? Ser padre. E ele dizia, rapaz, você vai ser sacerdote e não vai me fazer uma visita? E aconteceu que no dia 28 de agosto, um dia antes, eu encontrei com ele. Não, no dia 28 mesmo, pela manhã, eu tinha ido para um terreno do meu avô e encontrei ele no caminho. E ele disse, rapaz, você vai viaja na quarta-feira e não vai fazer uma visita à nossa igreja? Aí no meu coração eu disse, eu vou para rir desses bestas e soltar ele. Depois eu contei para ele. E naquele dia eu fui de bermuda, uma camisa regata, e fiquei na janela lá de fora. E naquele momento... Mas o templo sede, o templo da igreja, era ali naquela praça ou não? Era na praça, era na rua São José. Certo. E de repente ele me chamou, eita rapaz, vem pra cá, chegou perto de mim, era uma escola bíblica, era aproximadamente 9 horas da manhã. E eu disse, não, aqui tá bom. E depois um jovem veio, me chamou, outro veio, me chamou, e eu sentei no primeiro banco. E quando eu olhei, eu já estava na classe dos jovens, que na época se chamava Gideão. Eu acho que ainda hoje deve ser Gideão. E naquele momento do convite, a mensagem que tinha sido pregada era sobre os primeiros assentos e os últimos assentos. E era a irmã Terezinha ensinando e eu dizendo, é verdade, eu conheço isso, eu já li várias vezes. E de repente, na hora do convite, eu aceitei Jesus chorando. E foi aí, assim, a minha conversão. Numa escola dominical? Na escola... É isso que eu digo. Eu passo a vida toda dizendo aqui que a escola dominical, na escola dominical você aprende. A escola dominical tem salvação. A escola dominical tem batismo no Espírito Santo. A escola dominical tem cura. Sim. Tem 2 exemplos vivos aqui na parada, tá vendo aí, ó? Se converteu na escola dominical e eu fui batizado no Espírito Santo na escola dominical. Diga aí. Escola dominical é o ponto. É o ponto. Que alegria. E isso fazem... Hoje o senhor está com quantos anos? Desculpa a pergunta. Alguns. Hoje eu tenho 46 anos, eu vou completar 47 em breve. Em breve, graças de 13 para 47. Uma jornada muito longa. E agora vem as histórias. Da data que o senhor aceitou Jesus, como foi a recepção dentro de casa? A cidade todinha já sabia. Na época não existia o WhatsApp. Mas o nome da cidade não é Feira Grande? Como é que uma cidade tão grande conseguiu? Todo mundo já sabia. Assim, é uma força de expressão. Louvo a Deus por cada feira grandense. Deus abençoe cada um de vocês. É só uma força de expressão. A cidade já sabia assim. Quando eu cheguei, a minha mãe já estava sabendo. Né? E ela disse, eu não quero crente aqui na minha casa. Já estou fazendo de tudo para tirar esse outro, porque até então meu irmão já tinha aceitado Jesus, que era o Heraldo. Seu irmão. E eu lembro que não foi muito legal. Levou uma pizza boa, como diz o nordestino. Oh, coisa boa. Mas não neguei a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, além do senhor, o senhor foi o primeiro a aceitar Jesus na casa do senhor ou tinha outros que eram crentes? Não, nós tínhamos o Heraldo foi o primeiro. E na época, né, ele era mais cauteloso, mas nós observávamos muito, sabe? E aprendemos muito. Um dia, por sinal, gerou fé no nosso coração, porque nós tínhamos ido chamá-lo, né? Eu fui chamar ele para... Minha mãe disse, mandou vamos falar aqui no nosso nordestino, vai buscar o Heraldo. E eu fui para... Buscar ele? Para o mercado, ele estava na igreja. Certo. E quando eu cheguei na igreja,
estava um movimento pentecostal tão grande da igreja, era uma glória tão grande. E eu disse, misericórdia, eu, muito religioso, me benzi todinho, e disse, o que é isso? E gerou aquela curiosidade, mas no fundo, eu dizia, não, eu estou certo, eu não quero negócio com esses protestantes. Mas o Heraldo foi o primeiro. Protestantismo era complicado. Era complicado. E quando teve a sua conversão, como foi o seu tratamento ou as suas conversas com esse Heraldo? Seu primo era seu primo, seu irmão era o quê? Não, o Heraldo era meu irmão. Seu irmão. O que foi que aconteceu? No outro dia, quando foi uma luta muito grande, domingo de manhã, domingo à tarde, à noite mesmo, foi terrível, não quero contar detalhes, porque não foi muito legal, mas... É muito bom, não é? No outro dia, a minha irmã me chamou, uma das minhas irmãs, e disse assim, você não vai ter nada se você não abandonar isso aí. Eu me lembro como se fosse hoje. E, de novo, veio o castigo, né, os castigos, uma lapadinha, umas cavadas de vassoura, e eu fui para dentro assim, de um plantio de mandioca onde tinha um cajueiro. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Com a minha Bíblia na mão, pronto, debaixo daquele cajueiro, eu disse, Jesus dos crentes, se o Senhor fala, eu quero que o Senhor fale comigo. O pastor falou ontem, o pastor João da Paz, ele disse que o Senhor é um Deus que fala. Se o Senhor fala, fale comigo. Porque se o Senhor não falar, eu vou te deixar. E de repente, em meio àquele plantio de mandioca, veio um vendaval. E eu ouvi a voz de Deus. E Deus falava assim comigo, abre a minha palavra que eu te mostrarei. Eu não entendia muito, mas abri chorando, porque eu tinha escutado aquela voz, sabia que era Deus, só estava eu e Deus ali. E quando eu abri, estava escrito, eu sou o Senhor teu Deus, e te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas, que eu te ajudo. Aí eu chorei, me emocionei muito, abri de novo, aí estava escrito, se o teu pai e a tua mãe te desamparar, eu te acolherei. E até aqui, tem nos ajudado, Senhor. Aleluia. É porque as pessoas pensam assim, como é que é ouvir a voz de Deus? A voz de Deus está aí, ó. Na palavra, né? As pessoas, elas costumam medir as outras pessoas pelo próprio conhecimento que elas têm. Então, muitas das vezes, elas não conseguem, só conseguem molhar os tornozelos dentro de um ambiente espiritual, não conseguem ir muito mais além. E por esse motivo ela pensa que todo mundo só vai conseguir molhar os tornozelos. Mas o senhor, desde os 13 anos de idade, o senhor não conhecia. Mas como o senhor já tinha desejo de ir para o seminário, virar um sacerdote, quando o senhor se converteu, isso aflorou dentro do ministério também ou não? Assim, quando eu aceitei Jesus, eu pensava o seguinte, porque eu era da Renovação Carismática, eu era do Sagrado Coração de Jesus, eu era da Legião de Maria. Conhecia tudo isso? Conhecia tudo isso, eu ensinava catecismo, andava a pé, 5 km, 10 km para ensinar catecismo junto com a minha irmã. E no nosso coração começou a arder esse desejo de fazer o melhor pela obra de Deus. E nós imaginávamos no futuro, se nós chegássemos lá, já que eu ia ser um sacerdote, falando que eu vou pegar uma água. No futuro ser um pastor. E é assim que aconteceu. Depois, com um certo tempo, nós já fazíamos os trabalhos pastorais, né? E nós sabíamos o tamanho da responsabilidade, sabíamos que ao dirigir uma congregação, um dia nós iríamos prestar conta do reino de Deus. No começo foi muito difícil, mas conseguimos, Deus foi extraordinário para a nossa vida. Sobre a questão de pessoas que só molham o tornozelo, a questão do profeta, né, Ezequiel, pessoas que não sabem nadar no rio do Espírito. Conosco nós já temos uma experiência, porque nós tínhamos vindo da Renovação Carismática. É o que eu digo. Na Renovação Carismática, eles... No lugar que não tem uma igreja católica, é difícil de ganhar alma para Jesus. Isso. Porque as pessoas não têm essa cultura. Mas a Renovação Carismática nos abriu os olhos para ler a palavra, conhecer mais a Bíblia. E foi isso que aconteceu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naquela época era o nosso lema, hoje é um lema para outros lados, mas o nosso lema da época
uma vez conhecendo a verdade, realmente seria liberto pela verdade. Coisa boa. Aí aflorou. O senhor já tinha isso na cabeça, o senhor já conhecia. Agora, conhecer e vir de uma realidade, que era o movimento carismático, para uma nova realidade, onde não tinha todos aqueles dogmas que o senhor aprendeu aqui. Como foi se desprender desses dogmas e entender como é que deveria trilhar um caminho dentro de outra situação totalmente diferente do que desde começa com quantos anos a fazer catecismo, primeira comunhão? Pequeno. Então imagina. Muitas crianças já começam a aprender catecismo. Então aos 13 anos o senhor já tinha uma bagagem com todos os dogmas. Já ensinava. Já ensinava catecismo. Eu já era maiorzinho, como já tinha um grande conhecimento. Então como é que foi essa transição disso aqui para isso aqui? E agora, como é que isso funciona? Porque essa história vai alcançar pessoas que podem estar nessa balança, sem entender como é que funciona isso. E como foi para o senhor? Claro, evidentemente que Deus ele é soberano e ele vai ajudar, mas para o senhor, qual foi a sua experiência sobre isso, de mudar desse momento aqui para esse momento aqui? Eu quero usar só um versículo. Isso é bom. Só um versículo da palavra de Deus. Ninguém vem a mim sem que o Pai venha o revelar. Então, foi o que aconteceu. Eu já conhecia a Bíblia, não tem como a pessoa ter essa mudança sem conhecer a palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Existem muitos estudiosos que se baseiam em outros livros, outras crenças, mas a nossa regra de fé e prática só é a Bíblia Sagrada. Só a Escritura, né? São as Escrituras. Então, eu conhecia as Escrituras. Então, no momento que houve a mudança, aí eu já conhecia o que estava escrito. Então, não tive tanta dificuldade, porque a minha regra de fé e prática não é o catecismo, mas sim a palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, eu creio. Amém. Eu creio por completo. Tá aí a primeira dica para você. Se você quiser ter uma transformação de dentro para fora, o primeiro passo é a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, ela transforma vidas. Transforma vidas. Pronto. Uma vez que já resolvemos o problema de mudança de local. Estava aqui, agora eu estou aqui. E como foi para o Senhor? Porque naquela época, eram tempos difíceis, claro, evidentemente. A seara já era muito grande e pouco eram os ceifeiros, mas como foi o início dentro do ministério? E quando eu falo do ministério, eu estou falando do ministério da casa de Deus, do reino, de trabalhar para o Senhor. Como foi para o Senhor começar porque Paulo diz assim, ó, quem procura o episcopado, boa coisa busca. Mas ele tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, por mais que as pessoas falem de chamado, se não houver o querer, não vai. Você precisa primeiro ter o querer. Para o Senhor, como foi que foi surgindo esse querer? Assim, dentro da igreja, o Senhor olhava, eu quero coordenar a mocidade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero culto familiar, concentração, como foi? Voltando aqui um pouquinho, tem pessoas que se entregam para o Senhor, mas não se entregam por completo. Já comigo aconteceu, tem pessoas que é uma forma paulatina, aos poucos vão se libertando, vão transformando. Essa mudança aconteceu em nós por completo, já de imediato. Então, de imediato, nós estávamos como aqueles crentes lá de Jerusalém, querendo ganhar Samaria, querendo ganhar os confins da terra. Saindo para todo canto, nós nos juntávamos com os outros jovens da escola dominical, que agora já fazíamos parte, e saíamos mesmo. Nós subíamos numa caminhoneta junto com o professor César, que é um dos melhores professores de teologia, na verdade, que é o melhor. Escatologia com ele Escatologia, o homem é extraordinário. Professor César, meu abraço, Pai Senhor, professor César. E junto com ele nós fazíamos um trabalho de evangelismo muito bom. Nós saíamos na caminhoneta do Chico, que é um rapaz lá da cidade, e saíamos para o Olho d'Água, Mombaça,
Mandacaru, Poço Verde. Isso tudo no município de Feira Grande. Tudo no município de Feira Grande. E nós fazíamos um excelente trabalho. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Naturalmente, nós colocamos no nosso coração ganhar a Feira Grande para o Senhor Jesus, e as coisas foram acontecendo, foram surgindo. De repente, mais na frente, nós já estávamos como professor da escola bíblica, depois tomamos conta da mocidade, já estávamos em uma congregação. Mesmo tendo 15, 16 anos, nós já tínhamos ganhado muitas vidas para Jesus. Aleluia. Porque tem pessoas que ficam dizendo, como é que Deus fala? Deus fala de várias formas. E muitas vezes ele falava ao nosso coração. Eu me recordei agora de algo que eu não posso deixar passar. Uma senhorinha que todo domingo, todo sábado eu ia trabalhar em Teotônio Vilela. E aquela senhorinha, ela ficava varrendo o quintal. E ela dizia boa tarde, eu dizia boa tarde. E eu parava 10, 15 minutos para falar de Jesus para ela. E quando foi um dia, ela disse, meu filho, vem aqui. Eu fui, e ela aceitou Jesus como seu Salvador. Aleluia. Ela era esposa de um rapaz chamado Valdemar. E era muito conhecida lá do povoado. E quando foi um dia, o nosso pastor Jário Teixeira, na época, ele disse, olha, a sua ovelha está morrendo. Aí eu pensei, eu não vi ovelha. Que ovelha está morrendo? Isso foi em 1995. E o Espírito Santo falou no meu coração, corre, que é ela. E quando eu cheguei lá, ela estava bem malzinha mesmo, bem doente. Deus revelou para o pastor? Alguém comentou com ele, sim. Porque ele acompanhava tudo, nosso pastor muito cuidadoso. Nós já tínhamos ganho. Está em Coruripe, inclusive, ele agora. Isso. Pai, Senhor, pastor Jair, Deus abençoe, meu pastor. E nós ali fomos na casa dela, ela aceitou Jesus como Salvador, já tinha aceitado. Quando foi na quarta-feira, nós estávamos em casa, é a questão de Deus falar ao coração. E Deus falou no meu coração assim, vai visitar ela, que ela está precisando de você. E quando eu cheguei lá, alguém estava colocando uns objetos em cima dela, que era para ela partir para a eternidade naquela crença. E ela dizia, não, eu aceitei Jesus, chamei ele, e na hora que eu cheguei, ela olhou para mim, foi o último olhar dela, e fez um esforço com o braço, que o braço dela pendurou na cama. E eu segurei o braço dela e disse, não tema, minha filha. Isso foi lindo demais, porque eu vou encontrar com você lá no céu. Aleluia. E naquele momento ela partiu para a eternidade, sabendo a quem ela estava servindo, que era o Senhor Jesus. Isso foi lindo, foi uma das histórias mais lindas que nós, mais emocionante, porque não foi a primeira, eu acho que ela deve ter sido a 10ª, a 20ª. Quantos anos o senhor tinha quando isso aconteceu? O senhor lembra? Isso aí, eu tinha 15 anos, 16 anos, mais ou menos. Quer mais o que aí? Quer mais o que vocês? 15 anos de idade, vivendo experiências como essa. Experiências maravilhosas. Agora vamos dar um salto no tempo. E aí o senhor sai de auxiliar a diácono, de diácono a presbítero, e de presbítero agora presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Visão Renovada, IEADVR, que é um trava-língua, quando toda vez que a gente vai falar dá um trava-língua. Como foi o chamado para a abertura da igreja? A igreja está com quantos anos agora? Hoje nós, no dia 10 de maio, nós completamos 11 anos. 11 anos. 11 anos, pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Como foi esse chamado? Eu lembro da história, mas vamos contar aqui para o pessoal. Conte para a gente aqui, como foi. Na verdade, esse chamado aconteceu muito antes, só que eu não entendi ainda. Sim. Eu não entendia. Já tínhamos tido várias experiências com Deus, muitas delas já tinham se cumprido, mas aquela não. Porque até então eu pensava assim, eu já sou presbítero, já faço um trabalho pastoral. Sim. Porque a congregação, que queira ou que não queira, o presbítero manda de conta, ele vai prestar conta diante de Deus, e o pastor geral vai prestar conta de tudo, do presbítero, se não exercer uma boa função, e da igreja. Já sabíamos, ardia no nosso coração isso. E um certo dia, o irmão da minha esposa, o Manuel, bonito nome, viu? Manuel, ele tinha vindo de viagem, nós tínhamos ido buscá-lo no Ceará.
eu estou falando muito essa palavra roça, porque nós somos do interior, né? Aqui é a nossa região, né? É uma região aqui do interior. Isso é coisa boa. E Alagoas, para compreenderem melhor, né? Não, e assim, o pastor Eliseu, aquele moreninho lá, ele disse assim, quando mandaram meu pai para dirigir uma igreja, não sei aonde, no estabocal, quando ele chegou lá, não tinha salário para o pastor. O pastor, o irmão chegou e disse, olha, pastor, aqui o dízimo é ruim, mas o senhor tem que fazer o seguinte, eu tenho esse terreno aqui, o senhor planta uma roça? E plantou uma roça e ele tomava de conta da igreja, mas é isso mesmo. Pode continuar, desculpa atrapalhar. E assim, eu não conhecia o Emanuel, não conhecia direito, não tinha muita intimidade, ele tinha, assim, recém-chegado do Ceará, e ele tinha ido para aquela terra trabalhar conosco. E nós trabalhando ali, eu lembro como se fosse hoje, era um feijão muito bonito, tinha produzido, e o Manuel disse assim para mim, eu tive um sonho ontem à noite. E eu nem sonhava, nem imaginava de nada. E eu disse, o que foi, Manuel? Ele disse, olha, eu tive um sonho, e vocês vão achar assim, interessante os locais, né? Não era aquele local, mas eu sabia de tudo. E eu estava na igreja da Lagoa do Rancho, o Manuel, né? Sim. Na igreja da Lagoa do Rancho. E o pastor que estava lá era o pastor João da Paz. A igreja estava lotada. E de repente chegava o pastor Zé Neto. Aí o pastor Zé Neto dizia bem assim, cadê o pastor que vai ser consagrado dessa igreja? Eu não esqueci nunca isso, eu só guardei no meu coração. Aí o pastor João da Paz dizia, ele não chegou não. Deixa eu dar uma olhada nesse ele está aqui. Aí de repente o pastor João da Paz pegava na minha mão e me tirava assim, por trás da igreja, tinha tipo um gabinete, e dizia, não, o pastor está aqui. E do mesmo jeito que o Manuel teve esse sonho, na mesma noite eu tive esse mesmo sonho. Só que eu guardei no meu coração, deixei quietinho, não comentei nunca com ninguém. Uma única pessoa que eu tinha comentado uma vez, e foi com a irmã Terezinha, que é uma irmã lá da nossa igreja, da época, né? Sim. E eu comentei esse sonho com ela, ela disse, mas isso aí pode ser besteira, é coisa da sua cabeça. Na época ela não entendeu a revelação de Deus. E essa revelação tinha sido justamente, sabe que dia? Em um congresso que o pastor Jaco Teixeira tinha feito, lá em Feira Grande, e era dia 8 de setembro de 96. E foi nesse dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. O pastor Oswaldo Nunes, que estava ministrando. Hoje é o presidente. Pai do Senhor, pastor Oswaldo, bênção do céu, ele estava ministrando. Naquele dia estava muito angustiado, muita luta, eram tempos difíceis. E ele disse assim, ele usou uma palavra profética, Deus usou ele poderosamente. E ele disse, ei jovem, você que está aí, passando por essa situação, e contou a história todinha. O Senhor está mandando te dizer, não vai embora, vem aqui para o meio. Que hoje a sua vitória é certa. E na hora que o pastor Jaco Teixeira, hoje de Cururipe, colocou a mão sobre a nossa cabeça, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu me lembro que eu usava um óculos, até hoje. Achados e perdidos. Se alguém encontrou o óculos, viu? E depois daquele dia, em 96, nós saímos ali com um vigor para carregar aquelas cadeiras tudinho, sozinho. Glória a Deus. Né? Aí começou aí a nossa primeira experiência, Deus nos revelou, nós sendo consagrados pelo pastor Zé Neto, mas nós não entendíamos. Já logo em sequência, nós fomos separados para diácono, aí veio o diaconato, depois do diaconato, aí veio o presbitério, só que no presbitério Deus nos revelou algo que também iria acontecer, e do mesmo jeito aconteceu, não quero recordar, mas foi, Deus revelou que ia acontecer, e a pessoa na época, o pastor da época, viu o que tinha feito, e numa santa ceia, passou a festa, quando passou a festa, que disse que viu o engano, aí ele disse, Diácono Francisco, pastor, presidente, mandou separar você hoje na Santa Ceia. Eu fui separado na Santa Ceia para a honra e glória do nome de Jesus. Sozinho? Sozinho, porque então tinha acontecido algo no meio cristão, na carreira cristã, na caminhada. Infelizmente, existem vários tropeços.
Se você prospera, alguém não gosta que você prospere. Se você progride, alguém não gosta que você. Mas Jesus já tinha dito isso, né? Mas eu já tinha falado. Então nós sabíamos disso e sabíamos a quem nós estávamos servindo. E o que aconteceu? Alguém, na época, tinha falado para o pastor que nós não éramos crentes, que denegria a nossa imagem. Aí eu disse para o pastor, eu vou dobrar meu joelho no chão, porque a Bíblia diz, com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E o pastor disse, não faça isso não, pelo amor de Deus. Eu não vou relembrar o caso, mas aconteceu um negócio triste. E quando aconteceu, o pastor me procurou, disse, eu não te falei, pastor. Aí na Santa Ceia, no domingo, o pastor nos consagrou para presbítero. Aí depois do presbitério, nós continuamos. Eu nunca quis ser pastor, nunca. Sim. Assim, nós sabíamos que já fazia o trabalho, sempre gostei de trabalhar, sempre tive o meu emprego. Então, trabalhava. Não tinha pretensão e eu fico admirado, às vezes, muitos obreiros que vai um culto e às vezes não querem servir a Deus com tanta alegria. Minha esposa está aqui, ela não me deixa mentir. Tinha igrejas que nós dirigíamos culto, não era dirigir, era o amor, era tão grande que nós estávamos de segunda a segunda. Na segunda nós estávamos visitando alguém, na terça nós estávamos na sede, na quarta estávamos no nosso trabalho pastoral mesmo. No trabalho que nós fazíamos, e as igrejas cresciam, Jesus libertava, curava, batizava com o Espírito Santo. Era extraordinário o que Deus fazia. E as igrejas cresciam. Então, aí... E assim, lembrando que não só era igreja, era tipo Macedônia. Você sempre até atravessava para levar... me recordei aqui de algo. Um dia, uma igreja lá que nós dirigimos 6 vezes, para a igreja do Poço Verde, quando nós começamos... Pediu música no Fantástico 2 vezes. Nós saímos, eu e o Jonas. O Jonas foi o meu primeiro novo convertido, a primeira pessoa que veio para Jesus. Aí o senhor Jonas, que é o meu vizinho, e depois de ele veio a família praticamente quase toda. Glória a Deus. Só que tem uma história curiosa, eu me lembrei, eu vou ver se dá tempo de contar do Jonas. Aí um dia eu vou com o Jonas visitar esse local. Era de difícil acesso, nós tínhamos que entrar em um terreno para sair em outro, porque não tinha como passar pelo local certo, pelo caminho, de muita lama. E passar por Samaria. Quando chegamos lá, nós encontramos uma senhorinha, uma Marisete, Deus abençoe a Marisete. Ela foi a segunda pessoa, né, porque a primeira tinha sido a irmã Marlene, mas a irmã Marisete me chamou a atenção. A Marisete, ela aceita Jesus no meio do caminho. Quando ela nos vê passando, ela diz, ei irmãos, eu quero aceitar Jesus. E aceitou Jesus como Salvador. E eu e o Jonas, nós voltamos numa alegria tão grande, de bicicleta. Eu já era batizado com o Espírito Santo, descia a ladeira falando língua estranha, aquela coisa mais linda do mundo, porque nós tínhamos ganho a Marisete para Jesus. Mas esse Jonas aí era diferente da Bíblia, né? Você chamava ele para o lugar, ele ia. E ardia isso aí nos nossos corações. Aí eu vou contar a história do Jonas. O Jonas, o Jonas, Pai do Senhor. Eu falava, Pai Senhor Jonas. Eu falava de Jesus para ele, ele era muito jovem. Na época nós não tínhamos ainda 18 anos. E o Jonas, ele fazia o seguinte: eu falava de Jesus, ele começava a dizer coisas, sai daqui, sai de perto de mim. Eu odeio quando você fala esse negócio de Jesus. Eu odeio, e ficava aquele ódio. E ele disse, quando eu saía, ele dizia, eita, queria tanto ouvir mais. E o Jonas aceitou Jesus e não podia dobrar o joelho. Por que não podia dobrar o joelho? Porque, quebrou. Assim, ele só andava com um facão. E o facão era maior do que a perna. Então o nome estava errado, era Pedro, não era para ser Jonas. Mas quando Deus transformou o Jonas, glória a Deus. Transformado por completo. Deus abençoe Jonas. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Esse dia teve um livramento de Deus muito grande. Que o Senhor Jesus continue abençoando toda a sua família. Tá vendo aí? E às vezes as pessoas deixam de falar da palavra de Deus porque a resposta que se vem de lá para cá, na verdade o eco, é de que não gosto quando você fala disso. Mas quando você sai da presença, ele mesmo confessa que queria ouvir mais. É porque a palavra, ela faz divisão entre a alma e o espírito, entre as juntas e a medula, e é apta para discernir as intenções dos corações. Ela vai lá, ela sabe justamente... Tá aí. É uma verdade porque assim, eu fui testemunha ocular da parada.
Um certo dia nós estávamos em São Sebastião, aí o pastor Francisco mais a irmã Abigail foram almoçar com a gente na casa da minha sogra, e o meu sogro ele estava meio distante da igreja, estava uns dias sem ir, diácono da igreja, sem ir para a igreja, e uma palavra que o pastor Francisco falou, de Isaías, se eu lembro dessa palavra, foi tão impactante que a mente disse assim, caramba, tu viu? Tremia as carnes. Para você ter uma ideia, como a palavra de Deus ela tem um poder sobrenatural. E as pessoas ficam buscando coisas o Felipe está aqui, o diácono da igreja, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Diácono da igreja, como é o nome desse negócio que faz no worship, que fica direto? Como é? Aí o povo depende de pede. O povo depende de pede para entrar numa sintonia, para sentir a presença de Deus. E não é isso. O Evangelho de Cristo ele é muito mais simples que isso, né? Que maravilha. E agora falando da IEDVE. Isso. Aí passamos, né, por várias congregações e foi a nossa última vez que nós passamos por Poço Verde. E nos chamaram, por causa do grande crescimento em Poço Verde, nos tiraram de lá. Nós saímos do Poço Verde e... Engraçado isso, né? Era um crescimento muito grande, porque nós sempre tínhamos muita gente para batizar, gerava algumas coisas e nos levar para a cidade. Ciúmes, né? Eu não gostava muito da cidade. Mas... Seu negócio era arrancar toco. Isso, porque é um povo mais simples, era um povo, nada contra os queridos irmãos, mas era um povo mais parecido conosco. E nós gostávamos de fazer aquele tipo de trabalho. E fomos para a cidade, para Almilira. Em Almilira não tinha ainda congregação. E quando nós chegamos lá, a ideia era, vamos colocá-lo aqui para ver se ele morre. Mas aí no deserto, Deus mandou mandar fez jorrar água. Glória! E me chamou a atenção e cresceu tanto. A Almilira cresceu demais. Nós não tínhamos mais cadeiras e compramos cadeiras. Foi um negócio extraordinário e surgiu no nosso coração o desejo de comprar um chão. Ou pedir um chão na época. E era alugado? Era alugado. Sim. E eu me lembro, como se fosse hoje, um irmão da época, não quero dizer a função dele, sim, usou uma palavra bem chata, dizendo que a igreja ia fechar. Aí eu disse, Deus não vai deixar fechar. E entregamos a igreja lotada. Se a igreja é de Deus, né? Lotada de gente, de pessoas. E de repente a minha esposa adoeceu. Quando ela adoeceu, com problema na coluna, nós precisamos de uma ajuda não financeira, ajuda na obra. E na época, o então ajudante do pastor disse que não podia dar essa força. Que pena que eu não tenho tempo de visitar sua esposa. Eu já vim orando para Deus nos direcionar. Sim. E porque quando eu cheguei em casa, o desejo ardia no coração. Ardia. Fazer a obra. Aí eu disse para minha esposa, minha filha, que situação. A pessoa disse que não tinha tempo. E eu trabalho o dia todinho. E ela disse, meu filho, nós não fomos chamados para isso não. Nós não vamos morrer não, nós já fazemos demais. Aí era aquilo que eu queria. Quantas palavras está dizendo isso? E eu pedi a minha carta de mudança para vir congregar em Arapiraca. Sim. Aí nessa carta de mudança, que seguraram ela 3 meses, não quiseram me dar a minha carta, veio eu para Arapiraca. Vem eu, a minha esposa, meus 2 filhos pequenos e a Mical, minha sobrinha. No próximo culto, agora já está... Para Arapiraca. Para Arapiraca, congregar em Arapiraca. No segundo culto já veio a Mical, eu, a minha família, a Mical, a Bruna, a Débora e a Jussara. No outro culto já veio a Mical, a Débora, a Bruna, a Jussara. E era uma van, era? E de repente um munozinho já estava lotado na mala em todo canto. Todos novos convertidos. Ganhamos para Jesus na época. Glória a Deus. E voltando para um culto, porque assim algumas pessoas falam que nós saímos rebelados, que nós Sim. aprontamos, que nós fizemos coisas chatas. Sim. Não, de jeito nenhum. Na nossa cidade, nunca em nenhum momento denegrimos o Evangelho de Jesus Cristo no estado e no Brasil.
Isso. E quando nós saímos, eu pedi a minha carta de mudança, que está aqui, ó, para quem quiser ver. Na época era o pastor Dacílio. E plastifiquei, né? Porque tem pessoas que têm Bonita, dúvida, bonita. tanto a minha como a minha esposa, porque nós sempre procuramos andar Eram os em únicos comunhão. batizados, né? Os meninos não eram, não. Isso. Saímos em comunhão, saímos Com a debaixo da bênção do pastor. E falando de bênção, nós recebemos logo após uma bênção que eu vou contar daqui a pouquinho. E nós viemos para Arapiraca. Na terceira vez que nós viemos para Arapiraca, eu me lembro como se fosse hoje, nós chegando ali na antiga cerâmica Arapiraca, tinha ali o asfalto não estava muito legal e eu caí no buraco. E quando eu caí, começou a fazer um barulho muito feio, muito pesado o Unozinho, com a porta 96. Tinha muita gente, pelo menos eu sei que na época eu parei e fui olhar. Quando eu me abaixei por trás do carro, eu ouvi a voz de Deus dizendo: não te chamei para isso, mas para uma grande obra naquela cidade. E eu fiquei quieto, Glória a Deus. não disse nada para ninguém. Entrei no carro, fui com o carro, até que chegamos, o maior barulho, chegamos em Feira Grande. Isso era dia 30 de abril de 2014. 30 de abril de 2014. Aí eu estava saindo de férias. 2014. Eu tinha tirado na época mais ou menos uns 6 mil, que era férias e salário. Sentei com o Léo Nils. Aí, senhor Léo Nils, Deus abençoe, meu irmão. Uma calçada, e o Léo disse: olha, tem ali aquele salão que é do Alex. Você não aluga, só que o salão estava precisando trocar uma porta, pintar. Era para me ter trazido essa foto, eu não trouxe ela. Eu vou olhar se nós tínhamos aqui. Não, ela não está não, eu acho. Do segundo salão. Do segundo salão. E o que aconteceu? Nós alugamos o salão, reformamos ele praticamente, pintamos. Eu peguei o dinheiro todinho, comprei 1.500 de cadeira, comprei 1.500 de som, aí comprei a porta. E a menina olhou para mim e disse: e você é doido? E nós agora como é que vamos sobreviver? Eu disse: Deus proverá. Porque até então o pastor Antônio, que tem nos recebido aqui em Arapiraca, ele disse: olha, está muito perigoso, o senhor está vindo de lá para cá. Vamos fazer o seguinte, vamos alugar um salão lá, nós vamos, abençoa, e o senhor fica tomando conta da obra. Mas até então, nós não queríamos ser pastor, nós só queríamos fazer a obra de Deus. Eu pensou. Porque o que eu pensei? Eu pensei no meu filho. Certo. Eu pensei no Não, meu filho, essa é a ideia. Eu não podia, em hipótese alguma, nunca abandonar Cristo. Nunca. Porque um dia eu vou prestar conta. Deixa eu falar para você, pai, para você, mãe. Você tem que ser o maior exemplo para os seus filhos. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos. A salvação. Perder os seus filhos. Não adianta você ganhar a igreja que for, para pastores também. Você ganhar grandes rebanhos e perder a sua família. Então, o meu foco era não perder os meus filhos para o mundo. E ficamos tomando conta daquela igreja ali, quando nós estávamos naquela igreja, naquela noite, aceitou Jesus 7 vidas para Jesus. Na mesma noite. Na mesma noite da inauguração, estava lá o pastor Antônio, a família, tivemos 7 vidas, e nós tivemos um negócio bem curioso. E no outro dia aceitou Jesus mais 5, no domingo, isso era no sábado, no domingo aceitou mais 5, e na terça-feira nós tivemos mais uma pessoa, na terça-feira. Aí passamos aquela semana, quando foi no domingo, aceita Jesus aqui a nossa vizinha, irmã Salete. Sim. Irmã Salete era ministra da Eucaristia. Sim. Na época. Ela tá aí. E ela começou a dizer: agora eu sou ministra de Jesus. Glória a Deus. Eu sou ministra do Reino dos Céus. E foi lindo, foi extraordinário nessa congregação, dessa primeira igreja, né, lá na rua 7 de setembro. Aconteceu coisas extraordinárias, vidas foram mudadas poderosamente. Então começou aí, só que nós éramos presbíteros. Olha, eita, que é isso lá? Ainda não. Que é isso, hein? O que é isso? Nós tínhamos sido consagrados, a senhora era presbítero, e um dia, no dia 18
de agosto de 2014, Sim. nós recebemos uma visita de um pastor chamado Pastor Antônio dos Reis. Nós estávamos em casa, eu tinha chegado a Coca-Cola, na época eu trabalhava... Antônio dos Antônio Reis. dos Reis, vindo do Espírito Santo. Ah, sim. Do Espírito Santo. Eu ia dizer da Alagoas, não? Não, e ele veio com uma caravana de pastores, eram uns 10 pastores. Ele teve um sonho lá, e nesse sonho ele disse que tinha que vir fazer uma obra em Alagoas, na cidade de Feira Grande. E ele pediu apoio à igreja vizinha, a próxima, mas a igreja disse que não trabalhava daquela forma. E ele perguntou para alguém: tem mais algum pastor aqui nessa cidade? Tem alguma outra igreja evangélica? Informaram que tínhamos nós. E nós fomos, quando ele chegou na minha casa, eu estava fazendo um serviço doméstico, lá tinha acabado de chegar no meu trabalho. Fui lá, atendi o pastor, orei pela vinda deles na nossa casa, depois servi eles, e na hora da oração final, ele orou por nós. Deus revelou algumas coisas que... Deus é extraordinário, só Deus faz. Deus é Deus, né? E fizemos o trabalho com ele. Emprestei a minha caixa, a caixa de som, as cadeiras, os irmãos, que os irmãos fossem conosco, e fizemos um grande culto. E aquele culto, no domingo, no dia 14 de agosto de 2014, Sim. era ele levantando as mãos e as pessoas sendo libertas no meio da rua. Glória a Deus. Um negócio muito lindo. Aí eu falei para ele: pastor Antônio, o senhor pode ficar conosco hoje à noite? Aí ele disse: eu ia para São Sebastião, mas eu tenho um trabalho para fazer ainda nessa cidade. Olha. Aí ficou conosco, ficou ele, o pastor Antônio, a irmã Lica, que é a esposa do pastor que veio com ele, veio a esposa do pastor Reis, pastor Edson, que é da Bahia, veio pastor de vários estados, vieram com ele. Para Feira Grande. Para Feira Grande. E nós acolhemos esses homens de Deus, assim como Abraão acolheu aqueles anjos, né? Recepcionou aqueles anjos. E naquele dia, o pastor disse: pastor Francisco, fica à vontade, viu? Eu disse: ó pastor, já que o senhor está conosco no Já na Honra, eu vou passar para o senhor a direção e o senhor dirige o culto, já que os pastores, eu não sei o nome de todo mundo, o senhor vai dando oportunidade aí. E deu oportunidade para o pastor Edson, a irmã Liga cantou, depois a irmã Rosinha também adorou, trouxe uma palavra, e depois passou. Nesse momento já tinha quantas pessoas a igreja? A igreja Você lembra? tinha muita gente. Nós já tínhamos, se era agosto, nós já íamos batizar 30 pessoas. No dia 7 de setembro, nós batizamos 30 pessoas. Aí foi Para o senhor. Não foi. Isso foi a escola bíblica, essa aqui já foi a primeira igreja. Eu tenho a foto dele, né? Pronto, aí. no primeiro culto era Mandei lá no WhatsApp. Estou mostrando aqui pro pessoal. Olha Isso. aí. Aham. Pronto, muito bem. Isso aí foi um dos cultos que Pronto, a gente já tinha nós tínhamos esses irmãos aí, só que aí nos primeiros dias, né, a escola bíblica. Logo em que nós estávamos aí, nós tínhamos alugado para 6 meses, para um ano, e com 6 meses o local não coube mais. Com 6 meses já não cabia. Não tinha não a Cássia aí nessa época? Não, o Felipe não era novinha. Eu era bem pequenininha, Cássia, eu acho. Era bem pequenininha. E esse ponto aí foi a primeira Foi a igreja. primeira igreja. Foi no primeiro ponto que a igreja Aham. não tem foto da frente, né? Foi essa Essa foto não. que não deu para trazer. Porque até então eu estou vindo agora de uma construção, de um novo templo. Glória a Deus. E aproveitamos que o dia hoje está muito bom, maravilhoso. E levei um pedreiro, por isso que houve aí um atrasozinho pequenininho. Mas na correria não deu para trazer essa foto. Meu gato. Certo? Aí, continuando, tinha mais ou menos esses crentes aí que a gente viu na foto, tinha um bocado de gente mesmo. E daí para frente, o que foi que deu? Hoje o senhor conta com obreiros que o senhor formou. Hoje o senhor tem várias congregações dentro do município de Feira Grande e outros municípios também, não é isso? Sim. E como foi assim para o senhor? Aí é sempre na primeira pessoa. Para o senhor, como foi enfrentar isso? Ou o senhor estava naquele hino que dizia assim: se Cristo comigo vai, eu irei? Concluindo, né, aí o pastor Reis olha para nós
chama a Abigail, pede para ela se levantar, pediu para me levantar e disse, eu não vim aqui para isso. Eu vim consagrar um pastor. Glória a Deus. Porque você não pode tomar conta dessa obra sem ser um pastor. Verdade. Porque até então dizia assim, ele é pastor nada, ele não vai passar uma semana, passou uma semana, não vai passar um mês, passou um mês, não vai passar 6 meses, passou 6 meses, quando passou Ficava dando prazo, né? Isso, quando passou um ano, aí disseram, agora nós vamos se aquietar um pouquinho. Agora deu. E naquele dia o pastor Antônio dos Reis nos consagrou, tanto eu como a minha esposa, nós somos consagrados. E agora a boca de algumas pessoas se fecharam, né? Porque agora nós já exercíamos uma função pastoral, consagrada, tudo direitinho, com ata, com tudo que tinha direito. A princípio, qual foi a convenção que fez a separação do senhor, na época? O senhor lembra? Essa convenção é da Assembleia de Deus Filadélfia, lá, porque o pastor era da Assembleia de Deus Filadélfia, Sim. mas ele me colocou nela, me apresentou tudo direitinho. Nós temos certificado, tudo certinho. Para honra e glória do nome de Jesus. Mas eu disse para ele que ia continuar o nosso ministério do mesmo jeito que nós aprendemos. E aí nasceu a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Visão Renovada do Brasil. Aí em seguida, se Cristo comigo vai, né? É a história. Eu irei. Eu irei. Não paramos, continuamos crescendo. Como o irmão falou, nós temos hoje uma igreja, 2 igrejas lá em Campo Grande, uma que nós estamos ainda em construção, mas já estamos cultuando dentro dela, que é a igreja da Mata Vermelha, e temos uma na casa da irmã Irene, lá no povoado Gruta Funda. Temos essa que nós estamos construindo do lado de São Sebastião, que é uma cidade de Alagoas. Uhum. Nós temos lá um grupo bom de irmãos, tem uns 25 novos convertidos. Sim. Temos também um trabalho na Jabuticaba, na igreja na Jabuticaba, também é um povoado de Feira Grande. Um ponto de pregação lá? Ou... uma igreja, um templo alugado, mas certo. É uma igreja, né, tem um grupo de irmãos. Temos também irmãos no povoado Taboca, e temos irmãos aqui também abaixo da Onça, em Arapiraca. E temos obreiros já aqui. No futuro, né, Deus está colocando no nosso coração como devemos ser direcionados. Hoje atualmente, o corpo de obreiro é formado de quantas pessoas? Você lembra? Agora você me pegou, porque nós estamos atualizando aí. Nós temos 11 diáconos. Tá dependendo do... 11 diáconos, porque estamos atualizando, que fizemos algumas mudanças, algumas coisas. Essa é a primeira, Felipe? Essa aí Não, essa é a segunda. A primeira foto da segunda igreja. O Felipe está aqui no backstage mandando foto pra gente. Tem aqui a fotozinha. Vamos mostrar a foto aqui dos meninos. Eu era menos careca. Menos calvo. Menos o quê? Menos calvo. Cabelo preto. Bem pretinho. Calma, você tem cabelo. Ainda tinha cabelo ali, né? Ainda tinha cabelo. Já pensou? Alguns problemas técnicos. Daqui a pouco estamos de volta. Tá baixando aqui. Mas... Pode concluir, pastor. Sim, desculpa aí ter atrapalhado. É o Felipe mandando coisa aqui pra mim. Hoje nós temos 11 diáconos. 11 diáconos. 11 diáconos. Separamos agora mais 7. Completou 11, nós tínhamos 4 diáconos. Hoje nós temos um evangelista, que é o evangelista Sandro, que é o dirigente lá do lado de São Sebastião, lá do povoado de Junipá. Sim. Certo? Nós temos conosco, sempre do nosso lado, a pastora Abigail. Amém. E presbítero nós não temos no momento. Nós estamos agora sendo mais cautelosos em separação Sim. de obreiros. É o que acontece, né? A maturidade vai acontecendo com o tempo, como diz a história, né? A princípio a gente vem com aquela vontade e pensa que todo mundo tem a mesma vontade. E aí é onde acontecem todos os problemas, porque muitas das vezes as pessoas que aparentam ter a mesma vontade não têm. Não têm a mesma vontade, não têm o mesmo desejo
de fazer a coisa pelo reino, apresentar, como se diz a história, chegar a dizer... Eu ouvi um podcast esse dia, o cara dizendo assim, se o camarada ele não quer vestir a roupa por você, ou se ele veste a camisa da sua empresa, ele tem que seguir. Isso. Mas muitas das vezes as pessoas estão ali perto de vocês, como Paulo disse, né? O que é que Paulo disse? Paulo disse assim, tem gente que leva a palavra por usura, Isso. querendo aparecer, por ganância. Tem uns até que faz por raiva, só para dizer que está fazendo. Tá fazendo. Tem, né? Desse jeito mesmo. Então, muitas das vezes a gente vai passar por isso, vai ter pessoas que vão chegar perto da gente desse jeito e vai assim. Hoje vocês estão sem presbítero por cautela, mas hoje o corpo de obreiro conta com quantos diáconos, o senhor lembra? 11 diáconos. 11 diáconos. Que estão sendo preparados, jovens. Sim, do mesmo jeito de Timóteo. Pronto. Mas o mais importante, que são cheios do Espírito Santo. E de vontade de fazer. A foto da separação é essa, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês. Esse que está aí na tribuna, no caso, né, o pastor Reis. E já começou com um púlpito bonito desse, foi? Nós ganhamos esse púlpito do Souza. O Sargento Souza, Deus abençoe, Sargento Souza, a paz do Senhor. Foi o Sargento Souza que doou esse púlpito. Eram uns quilos a menos, né? Mas aí... É isso aí. 11 anos, o que é que faz 11 anos? 11 anos. O que é que 11 anos não faz? E hoje estamos contando com o templo sede, que é essa congregação aqui. Ó. Olha o templo sede aí deles. Esse é o templo sede. E agora vamos falar do templo sede, né? Como foi para chegar nesse patamar aí? Foi muita luta? Saindo dessa congregação da primeira sede, né, que foi na Rua 7, sim, nós tínhamos feito um contrato de 1 ano. Naquela primeira congregação. Aí da primeira, com 6 meses não coube mais. Aí nós fizemos um outro contrato. Aí foi para a segunda. Na mesma rua. Parece que tem foto dela aí, né? Tem. Então, aí nós fomos para essa segunda rua. E nesse dia aconteceu um negócio extraordinário. No dia da inauguração, alguém nos indicou um pastor que estava vindo de outro estado. Esse pastor era muito usado por Deus. Pronto, essa daí. O pastor era muito usado por Deus, cura, libertação. E eu dou até um conselho para os pastores, meus amigos pastores. Nunca deixe de se preparar. Verdade. Sorte que nós estávamos preparados, a graça de Deus era conosco. O pastor pregou, contou umas histórias lá bonitas, depois disse que Jesus não era humilde. Olha, disse que Jesus não era humilde. E agora, para salvar a situação, foram outras coisas. Entregou o microfone para mim. Só que eu tinha pessoas de todo jeito, porque tinha anunciado que esse pastor estava vindo. E nós oramos por uma mulher que foi liberta e oramos por um rapaz que chegou nos braços. E aquele rapaz saiu andando, uma jovem que também ficou sem andar, ia saindo nos braços, saiu andando, correndo, pulando, e até hoje estão conosco essas pessoas, né? Aleluia. Dessa igreja, que era na Rua 7, também não coube por 6 meses, e nós alugamos um salão do lado hoje da nossa essa foi a segunda. Essa foi a segunda. Quando não coube, vocês foram para essa. Fomos para um salão do lado do posto de gasolina, que era do capitão, né? É a terceira. O modelo tá nessa aí. Tá nela, né? Não, essa aí é na rua. Foi a hora que eu cheguei. Essa daqui. Foi na Rua 7. Era a mesma Rua 7. A Rua 7 é grande. A Rua 7 é grande, no começo da Rua 7, no meio, 7 de setembro. 7 de setembro, no centro da cidade. Aí essa aí já é a segunda igreja. Aí nós fomos para a terceira, que é hoje um salão lá do capitão, que é certo. Dono do posto de gasolina lá da cidade. E dela, nós conseguimos aí esse terreno, pela misericórdia do Senhor, onde o prefeito Fábio estacionou a lei, né, e os vereadores aprovaram. Com os vereadores, e conseguimos.
E no mesmo dia que nós conseguimos, nós já começamos a colocar tijolos. Só que tem um negócio curioso. Sim. Todo mundo que vai para Feira Grande diz assim, ó, essa cidade dá muito dinheiro. Uma igreja dessa, o pastor não tem nem... Pastores que iam me visitar falavam assim, poxa, você tem quantos anos? 5 anos já tem igreja dessa? Mas não sabia que por trás tinha 11 anos de Coca-Cola aí. Eu investi tudo que eu recebi da Coca-Cola para construir essa igreja. Porque não é minha, eu não vou levar. É para Deus, é para vidas serem resgatadas. Eu e minha esposa, né? Minha esposa, na época, tinha recebido uma bênção, nós juntamos tudo e investimos 120 mil, foi o primeiro pontapé para essa igreja. Quando acabou o dinheiro, acabou o pedreiro. Acabou tudo. Acabou o amor. Ainda hoje, por sinal, a parte de dentro tem umas coisas que nós estamos ainda concluindo, fogo, mas eu posso dizer, como disse Josué, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. É isso aí. Perfeito. 11 obreiros, eu tenho aqui foto dos obreiros. Deixa eu botar a foto dos obreiros aqui, para ficar legal. Vocês estão pensando que não tem obreiro não na igreja? Tem aqui, ó. Só corrigindo, foi Samuel, né? Que colocou uma pedra entre Mispá e Seir. E disse até aqui nos ajudou. Ainda bem que você corrigiu, que ninguém prestou atenção. Depois, são muitas coisas. Depois eu vou vir assistir e dizer, aí, o pastor errou aí, ó. Esse corpo de obreiro aí é o de agora? Não. É? É isso aí. Só tenho que louvar a Deus pela vida de cada um deles. A bandeira do Grupo de Missões. Isso aqui é o nosso evangelista Sandra, aí do lado do Júlio. Júlio é o nosso obreiro mais novinho, ele tem 18 anos. Isso aqui? Sim. 18 anos. Mas é um Timóteo. Dirige um trabalho junto com a família lá, quando o diácono Vanderlei, que é o de cá, né, esse aqui, ele não vem, não pode ir, o Júlio aqui assume a congregação. Aí cada um deles, e eu tive o privilégio de separar o meu filho, que está lá atrás, né? Felipe. Esse aqui. Isso. É o diácono agora da igreja. É o diácono da igreja. É o líder do diácono, coordenador do diácono. Na verdade, nós temos planos maiores, né? Tem algumas coisas que tem que ser feito devagarinho, né? Amém. Mas tá aí, estão todos aí, ó, tá ali Ailton, diácono Ailton, diácono César. Você sabe quem é quem? Ah, mostrando aí, né? Ailton? É, o Ailton lá. É isso? Não, isso é José Hildo. O Ailton tá aqui, ó. Tá lá. O Ailton eu lembro, é o cantor. Isso. Né? O diácono César, que está lá no lado dele, aí é o Manuel. Esse que eu conheço. E é uma bênção de Deus também, todos são bênçãos, todos eles. Eu estou falando desses mais novos, então chegando aí, são os 7 mais novos. Vou apresentar a vocês os 7 mais novos. Foi o Emanuel. Os de roxo. Pronto. Não, os de roxo não. Esse aí é o diácono Nivaldo e o diácono Jadielson, bênção do céu. Esses 2 homens fazem um trabalho extraordinário. Na verdade, os mais novos estão tudo lá de cá. Só tem o Emanuel que está do lado de lá com o César. Pronto. Ficaram na esquerda. Isso. Ficaram na esquerda os novos. O novo sempre começa pela esquerda, né? Geralmente é assim. Então, mas partindo desse princípio, eu não vou deixar passar isso agora. Nós temos uma mensagem dos seus diáconos, senhor. Prepara o coração, o momento de preparar o coração. E daqui a pouco vamos contar uma história. Segura as histórias. Vamos lá, vamos ouvir os diáconos. Ué. Na TV. Tá baixinho o som, né? Não é isso não, né? Peraí, eu vou corrigir aqui o som pra gente ficar melhor. Peraí, segura aí. Não vamos ouvir, nem vocês que estão em casa vão ouvir.
Aí vai ficar um negócio sério. Como é que o pastor vai chorar desse jeito? Como é que o pastor vai chorar? O pastor tem que chorar, vai, de vez em quando. Tá pensando que é fácil ser pastor? Não é fácil não, né? Vou aumentar aqui, ó. Deixar no último dos volumes. No último dos últimos. Vou voltar aqui para os princípios das dores. Porque é das dores, porque você... A ideia aqui é fazer chorar. Não só chora, não. Só chora nos pés do Senhor. Então, é a hora, é a hora. Agora, vamos passar aqui uma singela homenagem dos obreiros da igreja do pastor Francisco, de alguns, de todos não, porque não deu tempo de trazer de todos, mas vamos dar uma sacada aí, só para vocês verem como é legal. Olá. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Me chamo Manuel, simplesmente consagrado ao diácono da igreja Assembleia de Deus Renovada, cidade de Fregane. E, pastor, eu quero expressar aqui minha profunda gratidão e admiração pelo Senhor, sua dedicação incansável ao do Senhor. É um exemplo para a gente, né? E uma inspiração que fortalece nossa fé. Desde o início da minha caminhada com Cristo, né, o Senhor esteve presente, foi instrumento de Deus na minha conversão. Nos momentos em que eu me afastei, o Senhor nunca desistiu de mim. Sua paciência, amor e firmeza como pastor mostraram o verdadeiro cuidado de um servo de Deus por suas ovelhas. E hoje posso dizer com alegria que eu sou fruto da sua perseverança e do seu coração voltado ao Rei. Que o Senhor continue te usando grandemente e te recompense por cada semente plantada. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Meu nome é Júlio César, eu sou diácono aqui da igreja Assembleia de Deus, Visão Renovada, aqui de Feira Grande. Estou avisando que eu vou estar assistindo esse episódio do podcast. Também estou aqui para falar, né, sobre o pastor Francisco. Ele é uma pessoa boa, né, uma pessoa que eu conheci há uns 5 anos. E desde quando eu conheci ele, né, eu sei que ele é um servo de Deus, um pastor, né, que tem cuidado com as ovelhas. E eu e toda a minha família fazemos parte da igreja, a Assembleia de Deus Visão Renovada. Sabemos que o pastor, sempre que nós precisamos dele, ele está pronto, né, para nos ajudar, ele é um servo do Senhor e toda a família dele. Eu estou aqui para falar para o pastor, né, que toda a minha família e eu gostamos muito do Senhor e que Deus continue abençoando grandemente o Senhor e a sua família. Amém? A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Sandro. Sou da igreja do pastor Francisco e vou falar aqui um pouco sobre ele. O pastor Francisco é um grande homem de Deus que não mede esforços em fazer a obra, tendo como prioridade pregar as sagradas escrituras, com amor e compromisso. E eu sigo seu exemplo como um grande homem de Deus. Eu agradeço aos irmãos e fica na paz do Senhor. Deus os abençoe. Amém. Olá, eu me chamo Júlio, participo do corpo pioneiro da igreja Assembleia de Deus Visão Renovada. E lá eu sou um diácono e ajudo na manutenção da igreja, mas hoje eu não estou aqui para falar de mim, mas sim do meu pastor, pastor Francisco. Ele que tanto confia e tanto aprende. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. Que ele continue te abençoando e te prosperando cada vez mais. Pai do Senhor, meu nome é Denilton, sou diácono da Assembleia de Visão Renovada, que é grande. Desde quando aceitei Jesus, eu congrego lá com o pastor Francisco Pereira, uma pessoa abençoada por Deus, um pastor cuidadoso com suas ovelhas. E tem 8 anos que eu congrego lá e pastor é o mesmo. E quando eu aceitei Jesus até hoje, não tem alterado nem diminuído o seu cuidado com as ovelhas. Em nome de Deus, um pastor sincero que faz a obra do Senhor com muito amor. Deus abençoe, pastor. Pode ser. Chore não. Olá, irmãos. Voltou pro início aqui. Na verdade, Manuel, é isso mesmo, nós não mudamos
8 anos, e esse último agora falou que tinha 8 anos, 8 né? anos, cada um. Foi por separação. Atualmente, dessa separação agora, atual. Você sente a presença do Espírito Santo na vida deles, no abrir da boca, né, no falar, a simplicidade, mas você vê que é verdadeiro. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado a todos os diáconos, todos os obreiros, cada um de vocês moram no meu coração. E é isso aí. Nunca mudamos e nem iremos mudar o nosso caráter, porque o nosso foco não é outro, não é só o céu. Não adianta, né, aqui fazermos tudo e não levar vocês para o céu. Eu quero apresentar vocês como uma noiva santa, imaculada, pura, a saber, o noivo Cristo. Aleluia. É isso aí. Vamos continuar. Não deu nem para chorar, rapaz? Você é maravilhoso. Eu quero dizer assim, não é tão muito de chorar não, mas... Pastor Francisco, o podcast Não Cai na Onda, ele é muito disso. A gente não tem muita pretensão de muitas coisas, não. A nossa pretensão maior mesmo é de trazer histórias que transformem vidas. Transformem vidas. E muitas pessoas estão agora nesse exato momento, até pensando em se matar. Muitas pessoas, nesse exato momento, estão pensando até em se matar. E isso não é uma coisa rara, porque as lutas da vida são constantes. E a gente escuta muito, e agora pode até a pessoa estar passando aí na sua timeline e chegou agora aqui no nosso podcast e viu que a gente está ao vivo, e pode ser até o momento certo de se falar o que é que o Senhor como pastor, o Senhor como homem de Deus que é, e já passou por muitas coisas, o que é que o Senhor tem para dizer assim, para os nossos ouvintes que estão ouvindo o nosso podcast agora, em cima da história do Senhor, em cima da vivência, porque o Senhor falou desde o início que nunca quis ser pastor, mas agora o Senhor é um pastor, e aí dentro disso a gente tem um reflexo dos seus obreiros que falaram, como falaram, o seu pastor evangelista, o Sandro, ele disse assim, que seguia o seu exemplo como homem de Deus. O que é que o Senhor tem a dizer para as pessoas que agora, nesse exato momento, estão pensando em até desistir da vida, estão pensando em deixar de lado? Eu estou aqui, a gente está aqui no podcast e tem uma mensagem chegando aqui no meu WhatsApp, e uma dessas mensagens é de uma pessoa que falou que queria tirar a vida. E aí foi isso que me fez puxar esse gancho agora aqui. Eu vi a mensagem chegando aqui e já puxei esse gancho. E sabemos que o homem de Deus sempre usa a palavra. O que é que o Senhor tem de palavra para essas pessoas que estão a ponto de pensar em tirar a vida? Eu tenho para dizer para cada um de vocês, nunca se comporte dessa forma. Nunca desista da sua vida. Porque não existe um amor maior do que esse. De alguém dar a sua vida por amor dos seus amigos. Nós não éramos amigos de Deus. E Deus enviou o seu Filho para morrer uma morte de cruz, pela nossa vida, para nos resgatar. Não existe um amor maior do que o amor transmitido lá na cruz do Calvário, para resgatar toda a humanidade. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Não existe outra forma, outro meio, outro método, outra maneira, ou outro jeito, a não ser Cristo. Quando eu era novo convertido, dizia que não existia, a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor, outra maneira de resolver um problema de ansiedade, um problema de depressão, a não ser Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer que temos que lançar sobre Ele quem? Sobre Jesus, todas as nossas ansiedades. Quando você estiver triste, angustiado, com pensamentos negativos, dobra o seu joelho, pega a sua Bíblia, mas eu não tenho uma Bíblia. Mas Deus, Ele te ouve. Como é que Ele vai me ouvir se eu não estou ouvindo Ele? Ele é Espírito. Não importa que aqueles que adorem a Ele, o adorem em Espírito e em verdade. Aí no seu cantinho mesmo, você pode dobrar os seus joelhos e falar com Ele, porque Ele é tão grande. Tem uma musiquinha das crianças, uma música infantil que diz: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo. Ele é maior do que o mundo, mas é pequeno. Cabe lá dentro do coração. Ele cabe dentro do seu coração. Ele é imenso. O salmista chegou a dizer
que os céus é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés, o banquinho para ele colocar os pés. Imagina como ele é grande. Já o salmista também falando certa vez, ele disse que ele, com a concha da mão dele, cabe todas as águas do oceano. Olha como ele é grande. Com o sopro da sua narina, ele abriu o mar vermelho. Ele é grande demais. Mas ele torna o tamanho do vazio que está aí no seu coração. Às vezes nós queremos preencher esse vazio com a droga, vícios, pensamentos, coisas que às vezes não contribuem para o desenvolvimento espiritual de alguém. Mas eu quero dizer para você que Deus é o único capaz de preencher esse vazio por completo. Aí vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Não vai ter mais vazio. Vai ter só a presença de Deus agora habitando dentro do coração. Deus abençoe cada um de vocês e contem com as nossas orações. Aleluia. Agora, aqui é o local onde as histórias se encontram para transformar vidas. O que é que tem de novo para IEADVR no Brasil? Tem alguns projetos aí? Temos sim. Nós queremos, no nome do Senhor, no próximo ano, abrirmos um trabalho aqui em Arapiraca. Coisa boa. Em nome de Jesus, em Arapiraca. Tem outras cidades vizinhas que também nós estamos aí pretendendo, não consagrando esses 11 diáconos à toa. Nós estaremos preparando ele, concursos, cada um deles, concursos teológicos, e estando pronto, já estamos, por sinal, já encaminhando eles, preparando. Todos os cultos que eu estou indo, levo 1, 2, para ir já observando eles. E aprender fazendo. Isso. Estamos fazendo um trabalho diferente. Agora, a nossa escola bíblica, nós estamos preparando aí uma classe onde vai ser ensinada exclusivamente pelo pastor. No caso, nós estaremos ensinando nessa sala exclusivamente novos obreiros. Uma sala de obreiros. Isso, uma sala de obreiros, já preparando melhor para o reino de Deus. Porque ultimamente o evangelho está muito defasado. Verdade. Com tanta visagem, tanta heresia, tanta coisa. Verdade. Né? E nós temos esse cuidado ainda de manter a sã doutrina. E se o Senhor nos permitir, quem sabe também o ano que vem nós estaremos aí no exterior, está nas mãos do Senhor. Já recebemos algumas propostas, alguns chamados aí. Sim. Mas está tudo na direção de Deus, não pode ser feito nada sem a orientação divina. Hoje, quais são os dias de culto da IEADVR? IEADVR? Nós temos culto todo dia. Todo dia? Todo dia tem culto. Misericórdia. Quem quiser participar de um dos nossos cultos, é importante, né, que entre em contato para não ir para o lugar errado. Na nossa sede, nós só temos na terça e no domingo. No domingo nós temos a escola bíblica de manhã e à noite o nosso culto. Mas nós temos na sede de quarta até sábado, nós temos ensaios, ciclo de oração, temos vários trabalhos. Vários trabalhos. Só porque culto todo dia. Porque a IEDVR, que é a Assembleia de Deus Não Renovada do Brasil, ela, na cidade, ela tem culto todo dia. Na segunda nós estamos numa congregação, na terça estamos em outra, na quarta já estamos em outra. Então, você querendo vir congregar conosco, é só entrar em contato para não ir para o lugar errado. Mas chegando na cidade perguntando, todo mundo sabe. Na sede... Como é que se pergunta lá? A Igreja do Pastor Francisco ou a IDVR? Renovada. É a renovada. Renovada. Isso. A igreja, na verdade, não é nossa. A cabeça é Cristo. Aleluia. Nós só administramos aquilo que Ele nos concedeu. Nunca vai ser do pastor Francisco, nunca. Porque não foi o pastor Francisco que morreu na cruz do Calvário. É só um ponto de referência. É só para saber, a igreja tal, porque nós somos conhecidos na cidade. A igreja sempre foi, sempre será Cristo. Nunca foi de Pedro, nunca foi de Paulo. Não. E a Apolo. pedra é Cristo. Glória a Deus. Pedra que os edificadores rejeitaram é Cristo. Glória a Deus. Pastor Francisco, já estamos em 1h19 e 20 minutos agora de conversa. E eu sei que o senhor tem o seu tempo
resumido os trabalhos, como já tem culto todo dia, imagine só. Então os trabalhos estão a toda. A gente sempre faz uma questão assim aos nossos convidados. Nesse 9º episódio, para mim é uma alegria muito grande receber o senhor aqui e ver toda a história do senhor. Existem textos que vão virar cortes aqui, claro e evidentemente, principalmente o de 13 anos, aceitei Jesus, a irmã que aceitou Jesus no caminho, eu aceitei Jesus na escola dominical, eu fui batizado no Espírito Santo, assim, vão virar cortes, mas quando a gente está partindo para o final do nosso podcast, a gente sempre deixa uma questão no ar. Não cai na onda do que, Pastor Francisco? E aí não tem idade. O senhor vai ter que falar não cai na onda de quê para várias gerações, do novo ao maior. O que é que o senhor acha? Não cair na onda de quê dos dias atuais? E agora? Eu vou tentar usar um versículo, um texto bíblico. Esses são os melhores. O texto bíblico se encontra em Atos dos Apóstolos, quando diz assim: porque em nada tem a minha vida por preciosa, antes que sirva com alegria o caminho que eu tenho trilhado. E esse caminho é Jesus. O não cair na onda é nunca deixar de seguir o caminho que é Cristo Jesus, é o único caminho. Não cair na onda da modinha, né? Na modinha. Porque uma irmã chegou, disse, dirigente de ciclo de oração, aí chegou no ciclo de oração e disse assim: irmãos, e eu aprendi isso ontem na ceia, irmãos, Jesus era feio demais, era horrível demais. Pense num caba feio, era Jesus. E, oxi, mas que conversa é essa? Tá na Bíblia. Não tinha aparecido. Tá na Bíblia. Então, para não cair nessas besteiradas todas, porque o que é que eu tenho visto no Evangelho hoje? O que acontece com o Batman e o Coringa. E no discipulado a gente tem batido muito em cima disso. Por que eu adoro a Deus? Eu leio a Bíblia, eu busco a presença de Deus, eu faço oração, eu consagro a minha vida para o inimigo não me derrubar. O Evangelho tem sido isso. A motivação tem sido essa. Não, eu vou fazer um propósito aqui e tal. Qual é a sua motivação do seu propósito? É porque você ama a Deus? Não, muitas das vezes é para conquistar alguma coisa ou para não cair em tentação. Mas a nossa motivação, como o senhor mesmo falou aí, seja Cristo. Seja Ele sempre. O autor e consumador da nossa fé é Cristo. E eu costumo dizer que o chamado de Jesus para o discipulado, ele é tão lindo. Lance sobre mim todas as suas ansiedades, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. As pessoas, não, porque tal, luta todo mundo vai passar. Mas a gente precisa lembrar que Jesus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tempo. Por quê? Quem venceu? Cristo. Ele. Pastor Francisco, muito obrigado. O senhor quer contar mais coisa? 1h23. Muito obrigado. Nós estamos partindo para as considerações finais. E agora... A sua foto. Hã? A sua foto. Qual a foto? Sua primeira visita. Não. Tem a minha foto. Sua primeira visita lá com a camisa do Timão. Pera lá. Deus já lembra da pegação. Vou mostrar minha foto, peraí. É porque é tanta coisa que... Tô aqui, de boas. Vou mostrar agora pra vocês. Eu era uns quilos a menos também aí, né? Daí a camisa do Timão. Qual era? Cabelinho assanhado. Era. Todo metido arrochado. Primeira vez eu não caio na onda em Feira Grande, aí. Qual era a palestra? Você lembra? Foi sobre mostrando como o Corinthians foi vitorioso na Libertadores da Vitória. Você levou a camisa. O cara só lembrou do Corinthians, rapaz. Falei tanta coisa. Era também, o tema era conectados. Olha aí. Foi o primeiro retiro da IDVE. eu lembro. Foi aí onde eu conheci a IDVE, na verdade. Coisa boa, é uma alegria, uma memória muito boa para mim.
Nós aqui somos gratos a Deus pela sua vida, tem sido um amigo, memória... um parceirão, tem nos ajudado de várias formas. Deus abençoe. Amém. Estamos partindo para as considerações finais. Pastor Francisco, as considerações finais é para o senhor, fique à vontade. Se quiser terminar com oração, faça o que o senhor, o que Deus colocar no coração do senhor, fique à vontade. A palavra que eu quero trazer para cada um de vocês, tanto obreiros como pastores, e até mesmo você cristão, você crente em Jesus, você que teme a Deus, eu faço minhas palavras do apóstolo João lá em Apocalipse. Quando o apóstolo João diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que seja esse o nosso foco, nosso alvo. Cristo, Jesus, nosso Senhor. Que nunca seja o nosso eu interior, ou o nosso coração, ou as nossas riquezas. Não. Que seja a vinda dele. Que possamos todo dia dizer: vem logo, Jesus, buscar a sua noiva. Deus abençoe a todos. Só temos a agradecer a Deus. Eu quero fazer uma oração por cada um de vocês nesse momento. Nosso Pai, te rendemos honras e glórias, te rendemos louvores e toda adoração, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. E nessa manhã, na verdade, Senhor, nós te pedimos esse dia, por completo, o Senhor possa alcançar vidas, que vidas venham ser transformadas, envolvidas, impactadas pelo poder do teu Espírito Santo. Assim, meu Pai, nesse dia eu te peço a tua bênção sobre aqueles, meu Deus, que se encontram angustiados, aquele que se encontra nesse momento, Senhor, aflito, aquele que se encontra nesse momento aprisionado por algo, Senhor. Vai lá, Senhor, e quebra todas as correntes. Assim, meu Deus, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Esse foi o 9º episódio do nosso podcast Não Cai na Onda, recebendo aqui tivemos a alegria de receber aqui o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Visão Renovada no Brasil. E, pastor Francisco, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor mais e mais e mais. E eu fico com as palavras do último diácono que falou aí, que não sei o nome. Denilton. Pai do Senhor, irmão Denilton, que Deus continue abençoando. Eu fico com as palavras dele. Em 8 anos que conhece o pastor Francisco não mudou nem para mais e nem para menos. É a mesma pessoa. Que Deus continue conservando o Senhor desse jeito, até Jesus voltar, e que o Senhor consiga não apresentar simplesmente a igreja em Feira Grande, mas uma igreja no Brasil, como noiva do Cordeiro ao Senhor, dizer: está aqui, Senhor. O Senhor pediu, está aí, desde os 13 anos, naquele dia lá, na escola dominical, quando eu dobrei o joelho, que eu aceitei a Jesus, está aí, todo o trabalho feito. Muito obrigado. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilha esse podcast para que possa alcançar vidas. Não seja transformado sozinho, seja igreja. Eclesia chamados para fora. Que Deus continue abençoando a todos e até o próximo episódio, se Deus assim nos permitir.